Olá, 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 amigos e amigas do blog e do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui, Emerson Jossan, editor do blog, hoje com a sétima parte, isto, São Jorge, Ogum, histórias, contos e curiosidades, aonde estamos lendo o livro sobre a vida de São Jorge e comentando em conjunto, em homenagem ao dia 23 de abril, quando comemoramos o dia de São Jorge barra Ogum, aqui no sincretismo afro-gaúcho. Lembrando que nós não temos nada a ver com o candomblé da Bahia ou outras linhas africanistas, e sim somos do Batuque de Nação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas, antes de darmos prosseguimento a este vídeo, não esqueçam de se inscrever, acionar o sino de notificações, deixa um like para ajudar o blog e o canal Entidades Ciganas da Umbanda na divulgação da causa da Umbanda, de São Jorge, de Ogum, para o mundo todo. Prosseguindo, pessoal, dá uma olhadinha depois nos cards ali aqui em cima, vou deixar aleatórios. Estamos na sétima parte, então tem mais 6 vídeos para vocês verem aí, tá bom? Bom, então continuando a parte 6, a última parte, né? Jorge retorna a Roma. Passam-se os dias e Jorge novamente encontra-se em Roma. Está visivelmente abatido pela perda do pai, enquanto saúda Diocleciano, o grande César. Mestre Jorge mal desconfia que mais uma trágica notícia o aguarda. O soldado Fabricius, por sua vez, não aguenta-se mais de ansiedade. Quer logo contar a Jorge o infortúnio ocorrido com Ingrid. De forma hipócrita, procura-o e narra o que chama de desafortunado incidente acontecido nas terras da Nicomédia, dando a Jorge os pêsames. Desesperado com o que acabara de ouvir, Jorge parte a cavalo desabaladamente em direção à Nicomédia, superando inclusive o cansaço físico. Enquanto cavalga, alimenta a vã esperança de que tudo não tenha passado de um mal-entendido e que sua amada Ingrid lá está, de braços abertos e sorridente para recebê-lo. Chegando na Nicomédia, contudo, Mestre Jorge é pura decepção. Só encontra as ruínas do que há pouco tempo era uma cidade alegre e dinâmica. Sob as cinzas espalhadas estavam sepultados também os seus sonhos de amor e as doces recordações de momentos felizes vividos ao lado da bela Ingrid. Por outro lado, no Palácio do Império, em Roma, a princesa Valéria festeja o triunfo do desaparecimento, da rival. Estava confiante e segura de que agora Jorge estaria mais próximo de ser conquistado. Para atingir esse objetivo, não poupava sacrifícios, mostrando-se bondosa, carinhosa e compreensiva sempre que podia. Aplicando as mais abjetas formas de cinismo, buscava impressionar o desconsolado Jorge. Entretanto, suas táticas não surtiam efeitos. Por mais que ela tentasse, Valéria começa a perder a paciência. Não entende o porquê de Ingrid ter sido tão representativa na vida do mestre Jorge. Afinal, ela, Valéria, se considerava mais bonita e inteligente. Por certo, era mais rica e famosa. Também recebia a todo momento assédio dos cortesãos que frequentavam o palácio. No seu delírio de grandeza, a princesa Valéria não percebera que Ingrid ganhara o amor de Jorge justamente em razão de sua simplicidade, docilidade e pureza de espírito. Somente depois do triste episódio da morte de Ingrid é que Jorge ficou sabendo da sua condição de adepta e praticante do cristianismo.
A Germânica evitara revelar isso no início do seu romance com Jorge, por temer a atitude deste, já que era o comandante das tropas do Império Romano. O receio de perdê-lo determinou seu silêncio. Quando adquira confiança suficiente para revelar seu segredo, a fatalidade apanhou Ingrid e fez com que calasse para sempre. No reinado de Diocleciano, o mais pagão entre os imperadores romanos, não havia espaço para os crentes em Deus e no Cristo. Só o grande César deveria ser alvo de adoração, e para manter esse privilégio eram cometidas maiores atrocidades contra o povo cristão. Este, por sua vez, não só negava a obediência, como também a existência dos deuses romanos. Por isso, quando pegos, eram levados aos suntuosos templos pagãos e ali forçados a ajoelharem-se diante das estátuas ditas como divindades. Deveriam pedir desculpas por haverem seguido a religião cristã, e mesmo assim não escapavam as fortes chibatadas nas costas até que o sangue brotasse. Os mais fortes que conseguiam suportar o castigo, sem negarem sua condição de cristãos convictos, eram covardemente mortos. As informações que mestre Jorge havia recebido dos governantes, do governante romano e o Senado, davam conta que os cristãos formavam um bando de rebeldes, lunáticos e subversivos. Em outras palavras, incorrigíveis inimigos de Roma. Segundo os romanos, todo cristão tinha herdado de um tal Jesus Cristo o poder de hipnotizar pessoas e controlar suas mentes. Cheio de desconfianças, Jorge pergunta então a Diocleciano por que o grande César, até aquele momento, não havia lhe determinado agir contra tais cristãos, já que, segundo a opinião real, tanto se assemelhavam aos bárbaros? O imperador responde que buscara apenas poupá-lo de uma tarefa menor, pois os gladiadores tinham plenas condições de resolver eles mesmos a questão dos cristãos. Diocleciano justifica que para o seu grande comandante, Jorge da Capadócia, tinha reservado ofícios mais relevantes, por exemplo, a expulsão dos bárbaros. O discurso decorado de Diocleciano não convence Jorge, que permanece reticente, ou seja, um pé atrás, uma pulga atrás da orelha. Jorge conhece os cristãos. A morte da amada Ingrid, uma cristã, e o fato do Império Romano tanto combater os seguidores de Cristo, fez com que o mestre Jorge cada dia mais se interessasse em conhecer a verdade a respeito dos cristãos. Haviam muitas interrogações na mente do homem da Capadócia. Que tipo de crença era o cristianismo? O que os seus adeptos faziam de mal para serem tão perseguidos? Como Ingrid e sua família, pessoas dignas, íntegras, poderiam ser cristãs se ser cristão era sinônimo de marginal? As teses e os fatos eles não fechavam e não se encadeavam. Algo estava muito mal explicado que deixava Jorge profundamente intrigado. Certo dia, quando os gladiadores e legionários romanos haviam sido convocados por seus generais e pelo Senado para marcharem rumo à fronteira leste do Cáucaso, em mais um ataque aos cristãos, mestre Jorge solicitou a autorização imperial para acompanhá-los. Ardilosamente justificou-se a Diocleciano, afirmando que, sendo ele um ministro romano, precisava ter participação em tudo que fosse do interesse de Roma, principalmente conhecer os perigos que poderiam afetar o grande império. Sem nada desconfiar, Diocleciano autoriza a ida de Jorge, cujo propósito verdadeiro era conferir de perto o movimento cristão. O imperador, porém, recomenda-lhe rigor no ataque. A ordem é não poupar ninguém, nem mesmo crianças. Ao chegar no local designado, Jorge encontra um grande número de cristãos enfileirados, de mãos dadas, rezando sem parar,
rogando que Jesus Cristo perdoasse os agressores que chegavam. Jorge estranhou aquela atitude inusitada. Ninguém esboçava qualquer gesto de defesa, permanecendo estáticos. Pareciam resignados e pateticamente alegres. Perplexo com o que via, Jorge não atinava porque aquela legião de pessoas subnutridas, maltrapilhas e de pés descalços conseguia manter serenidade no rosto sofrido naquele momento dramático. Agradeciam a Deus porque iriam morrer, vendo nisso uma libertação. Seriam eles realmente loucos, como afirmara Diocleciano? As aparências indicavam que sim, pois como se pode ficar feliz vendo a morte aproximar na ponta da espada dos legionários romanos? Aquele quadro, quase incompreensível, marcou a alma justiceira de Mestre Jorge. A partir dali, seu sono passou a ser agitado. Mais do que isso, profético. Em seus sonhos, mais exatamente pesadelos, repetidamente tinha visões sombrias. Enxergava Roma em chamas, via muita gente sendo degolada pelo fio das lâminas das espadas. Ele próprio mesmo se via em combate, depois sendo preso e conduzido através de labirintos escuros e úmidos, até ser enjaulado em uma masmorra. Delirava, vendo nitidamente pessoas morrer de fome, com o corpo deformado pela lepra generalizada, e clamando pelo Salvador Jesus Cristo. Esses pesadelos, que se tornaram diários, torturavam o mestre Jorge. A mensagem de Catarina. Determinado dia estava Jorge descansando nos jardins do palácio do Império Romano, quando de súbito um jovem egípcio entra no local a galope em seu cavalo. O rapaz chamava-se Necfat e procurava pelo homem da Capadócia. Necfat era guarda de uma rica família do Egito e servia a jovem cristã Catarina, que mais tarde viria a ser conhecida como Santa Catarina de Alexandria, filha de Maximiano, o imperador que administrava a região oeste romana, enquanto Diocleciano fazia na região leste. O relacionamento entre os dois era o melhor possível, a ponto de Diocleciano ter proclamado Maximiano Augusto. Grandes alianças políticas foram formadas a partir da confiabilidade que Diocleciano depositava em Maximiano, que reunia muitos méritos por serviços prestados a Roma. Sobressaltado com a chegada do jovem egípcio, Jorge logo identifica-se e recebe de Necfat uma importante mensagem a ele destinada. A correspondência, oriunda do Egito, havia sido emitida pela cristã Catarina e dizia: Altíssimo Príncipe e primeiro ministro de Roma, com certeza tendes presenciado os martírios e horrores pelos quais têm passado todos os cristãos, perseguidos de forma implacável e cruel pelos exércitos romanos. Embora não seja eu vossa conhecida, tenho informação de vossos atos de bravura e de vosso espírito justiceiro no combate às invasões praticadas pelos terríveis bárbaros. Através desta mensagem, busco prevenir-os contra as conspirações que se levantam ardilosamente contra vossa pessoa. Asseguro-vos que está sendo traído por pessoas que se intitulam vossos amigos. Muito cuidado com a filha do grande César, pois ela, ajudada por um soldado de vossas tropas, trama vossa derrubada. Por dom recebido a Deus e do Cristo, exerço a clarividência e enxergo longe. Ao relatar-vos aqui registrado, presinto que meus dias estão contados. Serei sacrificada por não renunciar minha fé em Jesus Cristo, aquele que nasceu com a missão de libertar a todos nós cristãos. Todo cristão como eu será perseguido, mas sob o poder da cruz será libertado. Infelizmente, não há mais tempo para nos conhecermos pessoalmente. Um dia, porém, o faremos no céu. Adeus, assinado Catarina.
3 dias após o recebimento dessa mensagem, chega aos ouvidos de Jorge que Catarina e mais 35 cristãos haviam sido decapitados no Egito a mando do co-imperador Maximiano, homem de confiança do grande César Diocleciano na região. Mesmo inconformado, Mestre Jorge se sente politicamente impotente ante os fatos. Isso mesmo. E foi mais uma passagem do livro São Jorge, sobre a vida do São Jorge. Não esqueçam de se inscrever, acionar o sino de notificações, deixar um like para ficar por dentro dos novos vídeos e acompanhar o prosseguimento dessa linda história sobre a vida de São Jorge. Meu nome é Emerson José, eu sou o editor do blog do canal Entidades Ciganas a Umbanda e aguardo vocês no próximo vídeo.